o terceiro vídeo da série sobre o site AIDS.gov, todo o conteúdo que tem para as pessoas, são 5 vídeos ao todo, esse é o terceiro. E hoje a gente vai falar sobre a questão dos profissionais, né? Profissionais de saúde. Então a gente vai mostrar as vantagens que esse site tem para os profissionais de saúde. Então você vai digitar AIDS.gov, vai clicar nesse primeiro link e vai vir aqui. Então a gente já viu esse primeiro, já viu esse aqui. Então na descrição e no canal tem o link desses vídeos, tá? Para você poder aprender. Hoje a gente vai falar sobre profissionais de saúde. Então o que a gente vai falar? Por exemplo, no caso do HIV, aqui vai falar os protocolos clínicos e manuais. Então você pode ver que aqui vai ser o protocolo clínico de tratamento, tá bom? De manejo de infecção pelo HIV nos adultos. Qual que é a vantagem aqui, reforçando? Então a gente diz, é só digitar no Google. Não, tem essa parte de infecções sexualmente transmissíveis, e como tuberculose, a ceniza, as ISTs, HIV e AIDS, atualizam muito rápido o conhecimento. Os manuais clínicos, os protocolos atualizam muito, e muitas vezes você pode estar pegando uma coisa que não está atualizado. Mas é de 2015, 2016, mas pode não estar, porque atualiza muito essa parte de HIV AIDS e essas doenças que a gente comentou. Então, assim, sempre vem aqui, porque você sabe que você vai ter o que está usando no momento, que é o mais atual. Sempre você vai ter acesso ao melhor documento que é disponível para você, profissional de saúde, atuar. Então, guarda esse site. Então, tudo relacionado a infecções sexualmente transmissíveis e outras doenças crônicas, você consegue encontrar aqui. Então, é melhor para você pesquisar, fazer coisas de forma correta. Então, esse aqui é para adultos, né? Também tem para crianças e adolescentes, então é muito interessante. Aqui, ó, 2018. Tem a questão da PEP, é outra coisa que atualiza muito, ó. Protocolo e diretriz para o tratamento da PEP, que profilaxia pós-exposição, né, sexual, sanguínea, e de risco de infecção pelo HIV e IST e hepatites virais. Então, ainda do HIV tem as ISTs e hepatites virais também, tá bom? 2018 também, o mais atual. Você vê aqui, ó, última atualização. Então, como a gente falou, sempre está atualizando, né? A PrEP também, aqui também você consegue, sempre mais atual. O protocolo clínico de hepatite C e co-infecções também. Principalmente a questão do tratamento, como evoluiu o tratamento, quais os tratamentos usados atuais no Brasil, você pode ver aqui. No caso da hepatite B, a mesma coisa. Diretrizes sobre a questão da infecções, atenção integral das infecções de ISTs, aqui também, ó, você vê, ó, 2020, né? Aqui também fala sobre a questão da medicação de hidroludina para o tratamento do adulto com leucemia e linfoma associado ao HTLV-1, né? A gente tem um vídeo aqui explicando que é ele, o HTLV-1, tem 1 e 2, né? A gente tem um vídeo aqui. Protocolo clínico também para prevenção de transmissão vertical do HIV, SIDS e hepatites virais, no caso das gestantes, né? Também temos recomendações para atenção integral a adolescentes jovens vivendo com HIV, um tema muito relevante e pouco estudo sobre isso. Aqui tem um manual interessante para você usar, profissional de saúde. A questão da transmissão também em HIV, de forma vertical para gestante, manual de atenção ao tratamento de pessoas vivendo com HIV AIDS, e aí você vai, né? Muitas informações aqui, né? Então você vai indo aqui, o protocolo de assistência farmacêutica, DST, HIV AIDS, atenção em saúde mental no serviço especializado, DST, AIDS. Aqui também, por exemplo, o nosso profissional de saúde pode, a partir desses manuais, fazer muitos estudos, né? Estudos na área dessa área de IST, HIV, pacientes portadores dessas doenças, né? Ou infecções. Manual de rotina de assistência adolescente vivendo HIV, AIDS. Então, tem bastante manual. Só você clicar aqui e fazer download, tá? Questão da prevenção do HIV, a PEP, né? A PEP está aqui falando, tanto para HIV como também para outras doenças, né? Então, aqui você consegue ver como você pode ter acesso aos manuais clínicos, né? Protocolos clínicos, manuais. Aqui também você pode clicar aqui. O PEP, a gente explicou em vídeo também no canal aqui.
e a questão que é avaliado, principalmente conheça o protocolo de PEP. Tem gente que tem muita dúvida sobre o protocolo de saúde, então você pode ver esse protocolo seu mais atual, tá bom? Então você entra aqui. Aqui também você vai ver a questão do diagnóstico HIV, que você tem várias formas de fazer o diagnóstico, inclusive aqui o diagnóstico infantil, que o protocolo é diferente do adulto, então você pode avaliar aqui também, aí você também tem esses documentos. Então, assim, a portaria mais recente é essa de 2013, entendeu? Aprovou o manual técnico de diagnóstico, é o mais atual, e tem várias formas de você fazer diagnóstico, teste rápido, teste de laboratório, carga viral, entre outras coisas. Monitoramento de infecção pelo HIV, né? Você consegue aqui também, se você quer saber sobre isso, você é profissional de saúde, você consegue ver a questão do CD4, CD8, carga viral, genotipagem, tá? Novamente, você consegue ver isso. Isso aqui é muito interessante, então a gente vai clicar aqui para vocês verem. Ó, aqui, você profissional que está na ponta, que está na unidade básica de saúde, eu na UPA, esse município não tem muitas capacitações, educação permanente. Nós temos vídeos aqui, ó, muito completos sobre essas infecções sexualmente transmissíveis, por exemplo, ó, infecção pelo HPV. Aqui não está aparecendo questões, porque pode pessoas não maiores de 18 anos estar vendo. Então, é só você clicar aqui, ó, você vai para o YouTube, aí você clica de novo e você consegue ver os vídeos, tá bom? Aqui está o conteúdo que você pode fazer, tá bom? Boa tarde. Então, vamos lá. Então, você tem do HPV, você tem da doença inflamatória pélvica, que 1 hora e 23 minutos, você tem da causada úlcera genital, você tem como aprender essas coisas com profissionais capacitados, mesmo se o seu município não tendo isso, se você quiser saber sobre esse conhecimento importante. Infecções que causam corrimento letral, infecções que causam cervicite, você também tem, corrimento vaginal, diagnóstico de sífilis, ó, 1 hora e 49 minutos. São vídeos muito completos. Transmissão vertical de sífilis, 1 hora e 23 minutos. Sífilis adquirida, 1 hora e 14 minutos. Vigilância epidemiológica das ISTs, se você quer saber também, 1 hora e 20. As diagnósticos de infecções sexualmente transmissíveis, mais HIV. Aqui é uma visão mais resumida. Aqui também é bem resumido, mas assim, você quer um conteúdo, esse aqui vale a pena, ó, você vai te trazer mais informações. A questão da reorganização da rede de atenção à saúde e cuidados, tá? E o manejo. Esse aqui vale a pena bastante você ver esse vídeo aqui, tem bastante informação relevante, tá? E os outros são resumidos. Então, você tem muito conteúdo gratuito, de ótima qualidade, feito pelo Ministério da Saúde, que você pode aprender aqui, tá bom? Novamente aqui, as portarias, né? E notas que você queira ter acesso, e outros documentos aqui. É só você digitar o que você quer e você busca depois. É muito simples. Então, como é uma coisa muito simples, não vou nem ficar entrando em detalhes. De um dia para o outro, pode ter uma nota técnica, uma portaria. Então, assim, é só você... eu vi uma nota técnica, eu saber sobre ela, é onde eu posso encontrar, que é certeza que eu vou achar. Então, é aqui, tá bom? Só digitar o nome e buscar. Aí também a gente tem a ISTs, né? Aí é a mesma coisa. A ideia é os protocolos clínicos, diagnóstico. Você vai ter acesso aqui, ó, aos protocolos clínicos e manuais, ó. É só você clicar, ó. Esse é o de 2020, o mais recente, tá bom? Aí tem o manual técnico para diagnóstico de sífilis também. Você tem esse, você vai ter aí, então, esse aqui também, diagnóstico. E as portarias, novamente, que falam sobre as ISTs. A ideia das hepatites é a mesma coisa. Se você quer saber sobre o protocolo clínico das hepatites, estão aqui, né, da hepatite B, hepatite C. Você vai ter, no caso, também diagnóstico de infecção do HIV, monitoramento das infecções por hepatites virais, a carga viral, se você quer entender melhor sobre isso. Isso é bem específico, mas se você quiser, você pode vir aqui também, a genotipagem. As portarias, mesma coisa, né? Então, assim, como é questão de só você clicar e fazer o download e estudar, é muito simples, não vou ficar entrando um por um. Então, a outra coisa relevante é o TLAB. Aqui você tem acesso a 15 cursos gratuitos de testes rápidos de HIV,
simples, hepatite B, hepatite C, teste de fluido oral, outros testes de laboratório que é feito, para diagnóstico para tuberculose e por aí vai. São várias, para Chagas, entre outras, tá? Doenças crônicas e infecções sexualmente transmissíveis. Então, só você clicar aqui que você vai ser direcionado, você faz esses cursos, faz o cadastro, faz o curso todo, você pode fazer todos, aí varia de 4 a 20 horas o certificado e você recebe o certificado no final desse curso, tá? Você que é profissional de saúde ou precisa de algum certificado ou quer simplesmente aprender mais sobre isso, está preparado, porque, por exemplo, você é profissional de saúde, faz esses cursos de teste rápido, você vai receber um certificado no final. Se você for contratado em algum serviço ou se você for contratado em algum serviço, você vai poder já usar esse certificado como prova que você é capacitado para realizar os testes rápidos, por exemplo. Você vai ter conhecimento mais atual sobre fazer os testes para TB, entre outras informações, tá bom? É só clicar aqui que você vai ser direcionado. A gente não vai entrar muito em detalhes, porque aqui no canal a gente tem um vídeo somente falando sobre todos os cursos do TLab, tá? Explicando parte por parte, tá? É só clicar aqui que você vai para o site. O cadastro é muito simples, fazer o curso também, o certificado é bem simples. Mas se você quiser saber mais detalhadamente, é só entrar no canal aqui que você vai ter um vídeo somente falando sobre isso, tá? Então, os testes rápidos, né, que é uma política de fazer diagnóstico precoce para iniciar o tratamento precoce. Aqui você tem a questão da portaria, o teste rápido é uma forma de diagnóstico do HIV, a hepatite B, hepatite C e sífilis, então você pode clicar aqui que você vai ver essa portaria, que a portaria vai ter o manual de diagnóstico, né? Então, aqui, quem pode assinar o laudo do teste rápido, quem tem dúvida, são pessoas capacitadas, tá? Então, você pode ver aqui a avaliação externa de qualidade que tem esse teste rápido, você vai fazer periodicamente. Às vezes você está trabalhando num serviço que presta serviço para a sociedade com testes rápidos, intercorrência, que se falam aqui. Lá no Telab já explica muita coisa aqui que a gente tem um vídeo, como a gente falou, é só você ver no canal nosso, o canal J Me Ajuda. Então você tem essas informações aqui que você pode ver, tá? Aqui tem a questão as oficinas, né, organização do processo de trabalho. Isso é para quem já é servidor público, né, que já está contratado, o serviço presta ou vai prestar serviço fazendo esses testes rápidos aqui que eu acabei de falar. Então tem as oficinas que você é capacitado, mas os testes rápidos que você faz no curso da ELAB já te dá capacitação, porque você vai ter que fazer para você conseguir fazer a prova e ser aprovado. Isso te ajuda, um diferencial que você pode usar, você que quer trabalhar na área pública e quer na atenção básica ou em UPA, e isso é um diferencial para você, enfermeiro, né? Ou outro profissional que saiba fazer, que já tenha certificado, que sabe fazer os testes rápidos, sabe fazer o diagnóstico, interpretar, executar, entre outras coisas. Aqui tem a questão do autoteste para HIV, muitas informações, só você ver com calma aqui, mas é só você clicar e fazer a leitura, tá bom? A questão de distribuição nacional do teste rápido é uma coisa bem específica para quem já é servidor e está na área dessa questão responsável por vigilância epidemiológica, então vou nem clicar aqui que é bem específico. Mas a atenção desse vídeo, dos vídeos, é para te colocar nesse meio da questão dos serviços públicos, serviços sobre tratamentos, diagnóstico e prevenção sobre essas doenças crônicas e infecções. Então é mais nesse sentido que esses vídeos, tá? As coisas muito objetivas, assim, muito específicas para quem tem órgãos, tem função de gestor do local, a gente não vai pontuar muita coisa. Então esse terceiro vídeo é isso que a gente quer falar. Próximo vídeo será sobre essa parte de conteúdo e depois acesso à informação. Então é isso. E aí, você gostou do vídeo? Se você gostou, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos e colegas e conhecidos que possam se interessar pelo tema. E não se esqueça de ir aqui na descrição. Não se esqueça de ir aqui na descrição, porque aqui a gente tem indicações de livros, e-books, cursos e produtos na área de saúde, educação, marketing digital que você pode se interessar. E aqui a gente também tem Aqui você tem a possibilidade de ser nosso afiliado com 40% de comissão. A gente dá suporte e estrutura para você poder divulgar o nosso produto e suporte também.
Então, assim, não esqueça de ir na descrição, até porque na descrição a gente também tem links de vídeos relacionados a esse vídeo que você acabou de assistir, links de playlists e outros, tá? Então, assim, você no próximo vídeo e se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Obrigado.